Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma boa noite. Eu quero, antes de partirmos o pão, quero compartilhar com vocês uma palavra e peço ao Senhor que nos ajude a absorvermos esta palavra. Embora diretamente essa não é uma palavra ligada à mesa do Senhor, é uma palavra sobre a volta do Senhor, mas nós não temos como separar a mesa do Senhor e a volta do Senhor, porque a volta do Senhor está na mesa do Senhor. E um dia nós aguardamos que um dia nós iremos estar com Ele e sentar à sua mesa e comer deste pão e beber deste cálice que é o Senhor, diante dEle, naquela maravilhosa bodas do Cordeiro. Mas hoje, irmãos, eu quero compartilhar esta palavra porque já há algum tempo eu estive em várias assembleias nesses últimos meses e eu fiquei muito impressionado como os irmãos em várias partes estão com o mesmo sentimento. Como pessoas em diversos lugares estão com o mesmo desejo pela volta do Senhor. Meus amados em Cristo, em muitos desses lugares, eu pude sentar com alguns irmãos, ouvir suas perguntas, e as perguntas sempre as mesmas. Luiz, qual o sentimento que você tem da volta do Senhor? Essas perguntas, irmãos, mais do que qualquer resposta que elas possam gerar, é discernir o sentimento que está por detrás de tudo isto. O povo de Deus, aqueles que verdadeiramente estão com os seus ouvidos, com os seus corações nos céus, com absoluta certeza, essas pessoas, elas estão mais diligentes quanto à volta do Senhor. Eu vou falar algumas coisas, por mais doloridas que sejam, elas são verdadeiras. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil, tão delicado, que hoje na vida da igreja nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos hoje muitas pessoas, mesmo tendo uma Bíblia aberta, mesmo dizendo que são batizadas nas águas, mas muitas dessas pessoas são ímpias. Muitas dessas pessoas são apostatas. E muitas dessas pessoas são verdadeiros ateus inconscientes. Não sei se vocês me ouviram, mas eu vou repetir. Hoje, dentro da vida da igreja, comungando, partindo pão, adorando, cantando e até pregando, nós temos muitas pessoas que estão apostatadas da fé, apostatadas mesmo. Elas não têm o menor sentimento da presença de Deus e nem o menor sentimento de temor a Deus. Existem pessoas ímpias, pessoas que não existe um padrão espiritual no seu andar, no seu agir, no seu viver, em conduzir suas coisas, no seu trabalho, no seu lar, no seu casamento. Pessoas ímpias. O que o ímpio faz, ela também faz. O que o ímpio ama, ela também ama. Pessoas ímpias, só com rótulo, só com uma carcaça ou uma máscara de evangélico. E ainda existem outras pessoas que verdadeiramente, na prática, elas não creem em Deus, elas não têm expectativa em Deus, elas não têm o coração em Deus. Se for provar a fé delas no crivo da palavra de Deus, nem fé existe. Mas cantam, pregam, coisa que a alma produz. A alma produz música, a alma produz mensagem, a alma dissimula tudo isso, mas na verdade essas pessoas nem creem em Deus. Se for realmente tocar o assunto na palavra, não sobra nada.
Um ateu consciente tem mais consciência do que esse tipo de ateu inconsciente sobre a vida e sobre algumas realidades práticas. Que essas pessoas estão verdadeiramente em uma completa colisão com o caminho de Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu não sei até quando ou quanto tempo eu e você temos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, reflitam nela, mas respondam para vocês. Eu não sei se dentro da experiência de sua vida há alguém que você ardentemente deseja vê-la. Alguém que está longe, alguém que faz algum tempo que você não a vê, mas que você faria qualquer coisa para ter esta pessoa agora. E você tem condições de fazer isso, ok? Então preste bastante atenção. Você tem alguém que você gostaria muito de vê-la agora. Agora pense bem, se você reunisse todos os seus recursos, tudo que você tem para ter esta pessoa, e disser para ela, vem agora, e ela disser para você, não posso, só vou poder daqui 2 anos. Imagine você, com toda essa expectativa, ficar aguardando 2 anos. Vocês me entenderam, irmãos? Ou não me entenderam? Alguém que você ama. Talvez essa pessoa está aí com você, o seu filho, sua filha, seu cônjuge, está aí com você, do seu lado. Agora, imagine se ele ausentasse de você agora, para fazer uma viagem e dissesse para você, não vou poder voltar, só daqui 2 anos. Como que você ficaria? Como que você ficaria? Então vou tentar traduzir isso melhor. Se você imaginasse que Jesus vai voltar daqui 2 anos, como que você ficaria? Você espera Ele mesmo? Não sabe qual é a sensação que eu tenho? É que a igreja não está esperando a volta do Senhor. Ela não tem, ela fala da volta dele, mas ela não tem nenhum anelo que ele volte. A igreja, esta igreja de hoje, dos nossos dias, ela não está esperando a volta do Senhor. Ela pode esperar qualquer coisa, menos a volta dele, porque ela se comporta como se ele nunca fosse voltar. Não, se eu estiver mentindo, alguém aqui levante e me mande calar a boca. A igreja não está esperando, irmãos. Nós queremos qualquer coisa, menos a volta dele, porque pode ser que ele volte e estrague o nosso mundinho. Entende, irmãos? Eu acho que na história da igreja, nós nunca convivemos com um tempo, espiritualmente falando, tão difícil como os nossos dias. Não estou me referindo só ao mundo também, mas à vida da igreja. Irmãos, veja, nas coisas mais simples nós demonstramos a realidade mais profunda. Pense, quando nós iniciamos esta reunião, algumas poucas pessoas ousaram abrir a boca para orar. Esse culto é para quem, irmãos? É para essa mesa? Esse culto é para quem? Tem alguém aqui especial que merece esse culto? Algumas pessoas é que oraram e falaram dele, desse cordeiro, mas a reação da igreja é mórbida, não é fria não, irmãos, porque talvez uma pessoa possa estar fria dependendo da temperatura, mas tem pessoas que estão mórbidas, já estão mortas. Isso me incomoda, irmãos, porque eu penso que se nós amássemos esse cordeiro e tudo o que ele fez por nós, nós seríamos mais ousados em orar a ele. Mas pode ser que vocês não creem, irmãos. Pode ser que essa igreja aqui não creia, mas eu sei que tem muita gente aqui que crê. Tem muita gente aqui que espera o Senhor, mas tem muitos também que não faz diferença. Mas devia fazer, irmãos. Tem que fazer. Porque esta Bíblia, esse livro tem mais de 8.117 profecias. Profecias. Sabe o que isso quer dizer? Essa Bíblia tem todas essas profecias, isso significa que 28% dos 31.124 versículos que tem na Bíblia, se 8.000 são profecias, significa que 28% da Bíblia é profecia.
E você quer saber mais? Existem 600 eventos concernentes à primeira e à segunda vinda dele. Todos os eventos concernentes à primeira vinda dele já se cumpriram. Sabe quantos por cento de profecia precisa se cumprir para fechar o cânon profético? 3%. Então, irmãos, nós não podemos desprezar esse livro, ou podemos? Não. Não mesmo, irmãos. Não mesmo. Nós não podemos desprezar. Você pode achar aqui defeitos de traduções, defeitos de versões, mas você nunca vai achar o defeito da inspiração, porque não tem. Esse livro não tem erro na sua inspiração. Ele foi inspirado e foi soprado por Deus. Já fazem quase 2000 anos que nós temos este livro, escrito em 3 continentes, por 40 autores, no período de 1500 anos. E se você abrir a primeira página e estudar até a última, nada nele diverge. Nada neste livro se contradiz. Nada. É o livro de Deus. Então, igreja do Senhor neste lugar, entenda que nós precisamos acordar para a vinda do nosso Senhor Jesus. A igreja ainda, de maneira geral, ela não acordou ainda. Não acordou. O evangelho que se vive aí, o evangelho que se prega, esse evangeliquez que tem aí, não é o evangelho de Cristo. E o Senhor tem aberto os seus céus para nós aqui. Ele tem nos dado palavras ungidas, palavras que vêm do seu trono. Ele tem nos chamado à oração, não tem nos chamado a fazer campanha de 7 o quê não. Tem nos chamado à oração. Ele não tem nos chamado para piquenique, gospel não. Ele tem nos chamado a palavra, estudar pedras preciosas, estudar o caráter de Cristo formado em nós, estudar a obra de Deus, estudar a habitação do Espírito Santo. É isso que ele tem nos chamado a estudar. Não é fazer 24 horas de oração, sendo que isso não tem base, irmãos. Não é ficar 24 horas orando. É fazer da oração um relacionamento contínuo, interrupto, a vida inteira com Deus. É isso que ele tem nos chamado. É isso, irmãos. As trevas, o inferno em peso vai se levantar contra esta palavra, contra essa verdadeira igreja que o Senhor vai se levantar. Ele não vai usar anjos do inferno, ele vai usar os próprios cristãos mesmos, para desqualificar, para diluir, para se opor a este evangelho. Irmãos, eu falo para vocês aqui, ore, mas ore mesmo. O Senhor já tem inspirado homens nesse lugar. Homens, não falo de um nem dois não, mas vários aqui, que o Senhor está levantando e vai levantar e vai confirmar com a unção, com a graça, com a vida, com o poder, com a revelação e a interpretação da sua palavra para pregar nesses dias, aqui neste lugar, irmãos. Eu peço à igreja que ore, porque o Senhor vai fazer esta obra. Eu não creio que o Senhor vai usar um ou dois aqui, vai usar vários. Ele já tem levantado, já tem mostrado até quem são esses irmãos. O Senhor já tem inspirado o coração deles, o Senhor está falando a eles, o Senhor está falando a outros, o Senhor está dando testemunho através da igreja, e o Senhor vai levantar, irmãos, porque esse evangelho é o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho do reino, e ele será pregado em testemunho a todas as nações. Aí o nosso Senhor Jesus voltará. Não é quando todo mundo ouvir e crer nesse evangelho, que nem todo mundo vai crer nesse evangelho, mas ele vai ter que ser proclamado. É o evangelho da autoridade, é o evangelho do poder de Deus, é o evangelho que vai preparar o caminho para a volta de Cristo Jesus. Irmãos, Deus, em sua gloriosa sabedoria, em seu poder infinito, em sua administração de glória, ele só está envolvido com duas coisas nesse tempo. Você sabia disso? Somente duas. Duas coisas ocupam neste exato momento, e até o final dessa dispensação, duas coisas, não são muitas, duas. Sabe quais são elas? A volta do seu filho e a preparação da noiva. São as duas coisas que estão ocupando o coração de Deus no seu trono agora. E será que a noiva está ocupada em se preparar? Irmãos, pense nisso. Aqueles magos vieram do Oriente por causa de uma estrela. Por causa de uma estrela.
E lá em Jerusalém tinham sacerdotes que estudavam a lei, eles sabiam 600 preceitos da lei de cor, eles estudaram todas as profecias concernentes ao Messias, e o Messias nasceu, o Senhor Jesus nasceu, e eles não foram lá, eles não se deram conta que o Messias estava lá, eles não se importaram, e o Messias estava lá. O Messias chegou, e eles não viram, eles não ouviram, eles não perceberam. E aqueles que estavam tão distantes, viram apenas uma luz, e eles seguiram aquela luz. A pergunta de Deus para nós nessa noite: será que nós estamos seguindo a luz? Será que nós estamos tendo discernimento? Será que nós estamos tendo revelação que o Senhor Jesus está voltando? Meus irmãos, a Bíblia fala de 2 dias. O primeiro é chamado Dia do Senhor. Permita-me ler alguns textos com vocês nesta noite, sobre esse Dia do Senhor. Porque quando a Bíblia fala desse dia, fala do dia único, um dia de trevas. E hoje tudo está configurando, tudo já está conspirando, tudo já está se movendo para este grande dia. Ele vai acontecer, mas não pense que será um dia de 24 horas, será um kairós, será um tempo, onde uma série de coisas vão acontecer segundo a Bíblia. Até onde eu consigo ver, o clímax de todo esse dia vai durar 3 anos e 6 meses, que será o período da grande tribulação. Mas pode ser, meus irmãos, pode ser, que o Senhor nos dê alguns pré-anúncios de acontecimentos, chamado na Bíblia de princípios das dores, profetizado pelo Senhor Jesus. Então nós temos que estar alerta. Eu chamo a sua atenção nesta hora. Olhe para a política do mundo, como ela está. Como estão os poderosos deste mundo? Eles estavam reunidos semana passada, todos eles. Como eles estavam? Perplexos, inseguros, sem rumo. São os homens que seguram e sustentam, ou acham que seguram e sustentam essa terra, porque na verdade quem sustenta é aquele que está no trono, e o trono não está vazio. Mas, humanamente falando, esses homens que detêm o poder deste mundo, humanamente falando, os homens que detêm a economia, poder econômico, poder bélico, eles estão aí atordoados. O mundo está vivendo um dos seus piores colapsos, moral, espiritual, energético, político, social. Então olhe para o mundo, vê se eu estou falando asneira. Não estou, irmãos. O mundo está em polvorosa, em desespero. Olhe para as tragédias naturais, terremotos e mais terremotos. São tantos que não é mais novidade. A gente ouve falar assim, um terremoto, ninguém se importa. Mas uma epidemia, ninguém se importa. Centenas, milhares de pessoas morreram em tal lugar, ninguém se importa mais. Nós somos uma geração que já estamos anestesiados de tragédias. Ninguém se importa. Eu creio que eu e você devemos nos importar, que o Senhor Jesus disse que isso são princípios. E veja que todas essas coisas estão acontecendo dentro de um tempo só. Não é alguma coisa acontecendo em determinado período. São muitas coisas, ou por que não dizer, todas aquelas coisas que em conjunto fazem parte do princípio das dores. Essas coisas estão acontecendo de maneira simultânea na nossa geração, nos nossos dias. Pense nisso. Então, o que eu quero dizer é que tudo isto constitui a plataforma para esse grande dia. Vem comigo, vamos ler alguns textos. Eu te encorajo, se possível for, anote, sublinhe. Isaías. Vamos começar no capítulo 2 de Isaías. Versículo 12. Diz assim: porque o dia do Senhor virá sobre todo soberbo, altivo, sobre todo que se enaltece, e será abatido. Vamos somar esse texto com mais outros textos. Capítulo 13,
Isaías 13, versículo 9. Preste atenção nas frases carregadas, nas expressões fortes que existem em cada um desses textos. Veja: eis que vem o dia do Senhor, terrível e cheio de indignação e ardor de sua ira, para converter a terra em solidão e destruir dela os moradores. São linguagens proféticas, linguagens carregadas de significados. Agora, irmãos e irmãs, vamos para Joel capítulo 1, e o versículo 15, começa assim: que dia, porque próximo está o dia do Senhor, e virá como uma devastação por parte do Todo-Poderoso. Por favor, capítulo 2, versículo 11: e o Senhor dará sua ordem diante do seu exército, porque muito grande é seu arraial, poderoso é o cumpridor de sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor, e quem poderá suportá-lo, resisti-lo? Olha o versículo 31 ainda do capítulo 2, diz assim, preste atenção nesses textos: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. Preste atenção nisto. Eu sei que vocês ouviram muito falar sobre a lua de sangue. Irmãos, não é invenção de pregadores da última hora, não. Esse assunto da lua de sangue está no site da NASA. Vai lá no site da NASA que você vai ver o assunto sobre lua de sangue. Essas luas, sempre que ocorrer essas luas de sangue, segundo, não estou dizendo aqui, afirmando de maneira categórica, mas é sugestivo isso para mim. Todas as vezes que ocorreu a lua de sangue, ou a grande lua, como alguns gostam de chamar, Israel estava em terrível guerra. Vocês têm visto o que tem acontecido em Israel nesses últimos dias? Então não vou ficar aqui lançando muitas palavras. Procure discernir, procure ler, procure estar atento, procure vigiar, procure ser muito cuidadoso. Não ande de maneira desavisada, ande atento. Depois a gente vai ver isso mais à frente, por que temos que ser vigilantes. Então ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e espantoso dia do Senhor. Capítulo 3 de Joel. Capítulo 13, o versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. Agora, irmãos, vamos passar só mais poucas páginas aí. Amós, capítulo 5, é o livro a seguir. Versículo 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vos servirá esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Versículo 20. Não será o dia do Senhor de trevas e não de luz. Não será o dia do Senhor de trevas e não de luz? Escuridão, onde há esplendor? Está vendo aí, irmãos? Só mais algumas páginas. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Está assim: porque se aproxima o dia do Senhor sobre todas as nações. Como tu fizeste, se fará contigo. Tuas ações se voltarão sobre tua cabeça. São palavras proféticas. Essas palavras não podem ser tomadas puramente no sentido literal, elas estão carregadas de significados. Porque a palavra profética, ela tem uma característica, ela se amplifica na sua interpretação. Quando a palavra é profética, você não pode tomá-la de maneira natural e interpretá-la ao pé da letra. Muito mais do que isso, você tem que entender que ela tem uma amplificação na sua interpretação e na sua revelação. Agora, irmãos, irmãs, vem comigo aqui no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos tentar interpretar mais claramente sobre esse grande e terrível dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 2 diz assim: porque vós mesmos sabeis, eu não sei se na sua Bíblia está essa palavra sabeis, essa palavra é um termo que no original significa discernimento.
Olha o que ele diz: porque vós mesmos tenhais discernimento, sabeis perfeitamente. Essa palavra perfeitamente é exatamente. Então, discernir de forma exata. O que significa essa frase? Discernir de forma exata é não viver na ignorância. O que significa viver na ignorância? Nesse mesmo capítulo 5, versículo 4, vai dizer para você assim: irmãos, nós ou vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, ou vos surpreenda. Então o que significa isso? Olha, irmãos, não está em trevas, saber perfeitamente, discernir exatamente. Oh, irmãos, não brinque, sabe por quê? Eu te falo uma coisa: talvez não dê tempo de você tratar sua vida diante do Senhor, talvez você não tenha tempo de se arrepender, talvez você não tenha tempo de ajustar sua vida diante dele. Se não tiver, você vai chegar diante dele envergonhado, e você vai entrar num estado onde haverá choro e ranger de dentes. Tamanha angústia, tamanha perplexidade, porque o dia do Senhor virá, e nós não podemos caminhar às cegas, nós temos que ter o discernimento exato. Tem muita gente brincando, de todas as maneiras, de todas as formas, distraído. Irmãos, eu clamo a vocês, eu rogo a vocês essa noite: vamos aos pés do Senhor, e vamos pedir ao Senhor luz, para que nós tenhamos discernimento, a que horas nós estamos da volta do nosso noivo. Qual a distância entre nós e Ele? Porque você pode achar que Ele está longe demais. Pode ser que Ele esteja muito mais perto do que você imagina. Talvez você não sinta a fragrância do seu doce perfume. É porque você está em trevas. Oh, irmãs e irmãos, ouçam isto. Aí ele diz: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá. Olha o que ele diz: virá como um ladrão à noite. Vamos tentar entender essa frase como um ladrão à noite. Por favor, 2 Pedro 3,10. O que me deixa, apesar de tudo, irmãos, de toda a dificuldade que nós vivemos nesse tempo, apesar de toda a frieza e diferença que tem se generalizado entre o povo de Deus, ainda é possível ver um céu aberto sobre esta palavra. Essa talvez tenha sido a salvaguarda que o Senhor tem nos dado, irmãos. Poder ainda ler a sua palavra como vida e deixar que ela nos toque como uma espada cortante. 2 Pedro 3,10 diz: todavia o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, irmãos, escute bem: virá como ladrão de noite. Por que eu escolhi esse texto? Porque ele vai interpretar para nós aquele texto de 1 Tessalonicenses 5,2. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Está vendo aqui, irmãos, o que significa ainda o dia do Senhor virá como ladrão? Eu acho que eu não consegui dar a resposta perfeita para vocês. Então vamos ler mais dois textos, Apocalipse 3,3. Mas eu quero que vocês considerem muito esse texto aqui, de 2 Pedro 3,10. Apocalipse 3,3. Lembra-te, pois, como recebestes, ouvistes, guarda e arrepende, pois se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Agora aqui ele vai lançar mais luz: e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. Ele não diz que vai vir para ele, vai vir sobre ele. Está vendo aí na sua Bíblia? Virei sobre ti, e você não vai saber a que hora virei sobre ti. Veja que é muito significativo tudo isso. Ele diz que vai vir
como ladrão. Virei sobre ti como ladrão, e não conhecerás. Como é possível não conhecer, se você não ouvir, se o que você recebeu, se o que você ouviu, você não guardou, então você não vai saber. E ele vai vir sobre ti. E o que significa vir sobre mim? Significa que se você não se arrepender, se você não guardou, aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu, você não guardou, ele vai vir sobre ti, de uma forma ou de outra. E será juízo para você. Será perda para você. É experimentado o julgamento do mundo, irmãos. Escute isto. É perder esta hora, é perder esse tempo. Imagine que a palavra de Deus é como um colírio que vem para poder limpar os nossos olhos, lavar os nossos olhos, para que nós tenhamos a verdadeira visão espiritual, ficar com os nossos olhos abertos, saber o que está acontecendo e olhar para a palavra e dizer: Senhor, amém, vem Senhor Jesus, Maranata, vem a nós o teu reino, vem Senhor, e não ficar, irmãos, com esse pesar, porque hoje o povo de Deus, infelizmente, muitos estão assim, eles têm medo da vinda do Senhor, os pastores não pregam sobre a vinda do Senhor, esse não é o assunto popular no meio cristão, esse não é o assunto que tem provocado adoração na igreja, esse evangelho pervertido, esse evangelho gospel, que é popular nos nossos dias, que tem sido aceito pela nossa sociedade. Por que o mundo tem aceitado esse evangelho gospel? Porque ele é mundano, porque ele é satânico, e Satanás é o príncipe deste mundo, ele é o cabeça desse evangelho moderno, desse evangelho sem cruz, desse evangelho sem Cristo, desse evangelho sem o reino de Deus. Agora, que privilégio tem eu e você, irmãos, como Filadélfia, somos pequenos, somos fracos, mas estamos dispostos a pelejar pelo nome do Senhor, a não negar o nome do Senhor, a amar a volta dEle, amar, irmãos. Eu pergunto, o quanto deste assunto tem preenchido o seu tempo, suas ponderações, suas reflexões, seu sentimento, seu coração, o seu dia? Quase não? Você quase não se importa com isso? Você não tem refletido sobre isso? Então eu quero te falar que você está muito longe, mas muito distante do Senhor. Muito longe. Irmãos, eu sei que eu não gostaria de estar pregando isso aqui. Mas quem é que veio pregar? Quem é que vai vir? Quem o Espírito Santo mandar? Eu sinto que Ele me mandou aqui, irmãos, falar isso para vocês. Falar para essa igreja. Porque o Senhor tem me levado a muitos lugares, mas não tem outro povo, não tem uma outra congregação que eu esteja tão envolvido, que eu esteja tão agarrado a ela como essa congregação. E tudo que o Senhor tiver de requerer de mim, vai requerer junto de vocês, no que servir. Como seria melhor, irmãos, nós falar outro assunto, comunicar outro assunto, mas na quinta os irmãos, da grande maioria, nem vem aqui. A grande maioria de vocês não sabe nem o que está sendo pregado aqui. Espero que Deus nunca cobre isso de vocês. Espero que não tenha nada a ver com vocês o que está sendo pregado aqui. Mas se tiver, eu sinto muito. Eu não vou poder fazer nada. A única coisa que eu fiz foi compartilhar o coração de Deus. Mas a maioria de vocês não vieram. E não tem desculpa, viu, irmãos? A não ser que você estivesse doente, acamado. Porque se você falar assim, por causa do trabalho. Os irmãos que vêm aqui, eles trabalham. Ah, mas eu moro muito longe. Eu sei de uma irmã que ela mora lá no Garavela, ela vem com os filhos dela. Ah, mas eu trabalho muito longe. Eu sei de um irmão que ele trabalha no interior, e ele veio, ele estava aqui. Mas eu trabalho muito. Ó, irmãos, os irmãos que vêm aqui trabalham muito. Ah, mas de ônibus é difícil. Tem uma irmã que vem de ônibus lá do setor Pedro. Qual é a outra desculpa que você tem? Não é desculpa, irmãos. Não é desculpa. Compromisso mesmo. Fala o que é, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor já foi corroído. Nós perdemos isso. Irmãos, eu sinto muito, mas vocês têm que ouvir isso. Eu tenho que ouvir isso. A igreja do Senhor não pode ser isso, irmãos. Isso não se parece com a igreja do Senhor. Entende? O Senhor está voltando. Como será maravilhoso, porque eu sei que vocês querem me ver lá. Eu também quero ver vocês. Eu quero poder dizer assim, que o Cordeiro receba tudo que foi plantado naquele lugar.
que ele tenha glória em tudo que foi ministrado ali. Que ele receba toda a recompensa do trabalho que o Espírito Santo realizou aqui entre nós. Então, irmãos, ele vai vir sobre nós, ou para juízo, ou para glória, ou para condenação, ou para glória, ou para que nós sejamos como aquelas virgens nécias, nós sairmos correndo das nossas casas. Imagine isto, o dia do Senhor veio, todas as profecias se cumpriram, e você não se atentou, você não preparou suas vestes, você não preparou sua vida, você não se preocupou em ter uma vida cheia do Espírito Santo, você não se preocupou com esse tabernáculo, você não se preocupou, você viveu religiosamente, ou alguns estão vivendo de acordo com o padrão do mundo, mas nós temos que viver de acordo com o padrão de Cristo. Esse é o nosso chamado, mas nós não nos preocupamos. Mas o Senhor veio, sua igreja foi levada, e aí, irmãos, aí não tem trabalho que me segura, aí não tem distância que me segura, eu vou querer achar os irmãos, só que os irmãos talvez não estejam mais aqui. E aí, irmãos, sofrer com o mundo, porque eu creio, irmãos, que a igreja vai estar aqui no tempo da grande tribulação. Eu creio, até onde eu consigo enxergar na palavra de Deus, até onde eu consigo enxergar na palavra de Deus. E como que vai estar a sua vida? Qual é a sua segurança? Como é que vai funcionar as suas orações? Ou você vai querer se preparar naquele dia? Você vai sofrer dano, porque esse dia vai vir, irmãos, as estruturas dessa terra serão abaladas. Pense nisso. Vai ter chuva de granizo, vai ter impacto cósmico, eclipse, a água vai se converter em água amarga. Mas sabe o que a Bíblia diz? Para aqueles que temem o Senhor nascerá o sol da justiça, eles caminharão em trevas e não tropeçarão em pedra alguma, porque o Senhor é com eles. Vai ter chuva de granizo, mas a palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Mas esse é o Salmo 91. E este salmo, irmãos, ele precisa ser entendido na esfera desse tempo da grande tribulação, não como amuleto no nosso dia a dia. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz do Senhor, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu refúgio, nele eu confiarei. Então, queridos irmãos e irmãs, isso vai acontecer. O dia do Senhor virá repentinamente. Esse dia ele está dividido em muitas esferas de acontecimentos, mas haverá um dia nesse terrível tempo que será a volta do nosso amado Senhor. Esse não será o dia do Senhor. Para o mundo é o dia do Senhor, mas para nós não é o dia do Senhor, para nós é o dia de Cristo. Eu disse que ia ler outros textos para interpretar 2 Pedro 3,10, vem comigo aqui, Apocalipse capítulo 16. Veja os versículos 14 e 15. Está falando da sexta taça, sobre o furor da ira de Deus. Ele diz assim: pois são espíritos de demônio que fazem sinais, e vão aos reis da terra em todo o mundo, para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o versículo 15: eis que eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia. Agora, olhe bem, irmãos, mais um item dessa vinda dele como ladrão: e guarda as suas vestes. Está aqui? Vigia. Está atento para que não seja repentinamente surpreendido. É isso que significa essa palavra vigia. Estar atento para que não seja repentinamente surpreendido. Essa é a tradução dessa palavra vigia no original. Está atento. Guarda suas vestes, para que não ande nu e vejam sua vergonha. Está vendo aqui, irmãos? É muito
Interessante essa palavra nu, porque é andar de maneira vergonhosa. O que significa andar de maneira vergonhosa? Paulo fala assim, lá em Filipenses, que nós devemos andar do modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. É viver uma vida que contraria o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que significa, irmãos. Então ele está dando esse texto para nós. Olhe para todos esses textos. Veja que eles são textos que eles vão explicando um ao outro. Eles vão adicionando um assunto. Onde um texto não coloca, o outro vai colocando. É como se a luz fosse se ampliando diante de nós. Então será esse tempo. Mas aqui existe uma exortação para o povo de Deus. A exortação é para que nós não andemos de maneira indigna ao Evangelho. É que nós venhamos nos arrepender. É que nós venhamos estar atentos. É isso que a Bíblia diz. Por quê, irmãos? Porque alguém aqui espera esse grande dia do Senhor? Eu creio que a igreja do Senhor Jesus não. Eu e você não esperamos esse dia. Ele virá. Ele vai acontecer. Quando eu falo dia, vocês sabem muito bem, é um kairos, é um tempo. Ele vai acontecer. Porém, eu e você não estamos esperando esse terrível dia. Ele será necessário. Até mesmo para que nós tenhamos discernimento, até mesmo para fortalecer a nossa fé, mas esse dia não tem nada a ver comigo e com você, porque esse dia será o julgamento de todas as nações, será o julgamento dos povos dessa terra, não é o juízo final. Nós sabemos que ainda haverá 3 tribunais, tribunal de Cristo, onde vai ser julgado toda a nossa negligência, toda a nossa fidelidade e todo o nosso serviço. Não é os nossos pecados, porque os nossos pecados, todos eles já foram julgados lá na cruz do Calvário. Mas lá no tribunal de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vamos comparecer, e ali será julgado toda a nossa negligência, toda a nossa fidelidade, todo o nosso serviço, a nossa responsabilidade espiritual. Mas também haverá o juízo das nações, que vai começar a partir do 6º selo, até a última taça, até a 7ª taça. Então será as 7 trombetas e as 7 taças constituem todo o conteúdo do julgamento das nações. Mas depois do milênio, haverá uma insurreição global, promovida por Satanás. E aí nós teremos o julgamento do trono branco. E aí Deus julgará todas as pessoas que estão perdidas, todos os ímpios serão julgados e condenados eternamente. Não é brincadeira, irmãos, é a Bíblia que diz. É este livro cujas profecias já se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. Agora, irmãos, para terminar, vem comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim: de tal maneira que não vos falte qualquer dom aos que esperais anelantes a revelação do nosso Senhor Jesus. Irmãos, esperar anelantes, não me responda, mas a pergunta do Senhor para nós nesse texto é: vocês esperam anelantes a volta do meu filho? Porque uma pessoa que está esperando anelante, e se não sabe a que hora ele vai vir, espera todo o tempo. Então a pergunta é: será que nós somos uma igreja que esperamos o Senhor a todo tempo? E se você soubesse que ele vai demorar 1 mês, como que você ficaria? Como que você ficaria? Talvez essa é a prova para muitos o quão distante eles estão de maneira real da comunhão verdadeira com o Senhor. Irmãos, eu creio que não há nada que tenha tocado no meu coração nesses últimos dias do que esse sentimento, essa exortação. Eu tenho sentido vergonha de mim, porque não é possível, irmãos, que nós que estamos falando tanto da volta dele, tenhamos uma outra expectativa que não seja esta. Compreende, irmãos? Mas talvez você consiga provar que ele vai demorar aí 15, 20 anos. E se ele for demorar 15, 20 anos, é muito, irmãos.
É muito para nós, tem que ser muito para nós. Tem que ser muito para nós. Quantas vezes a gente cantou aquela canção aqui desde Betânia, aquela canção do irmão Otmani? Quando aquele irmão escreveu aquela canção, ele clamando o Senhor para voltar logo. Desde Betânia, quando nos deixasse. Que saudade, Senhor. Mas a igreja não tem saudade. É uma noiva que não ama o noivo. É como se dissesse assim, me lembro do irmão Stephen Cohn, um irmão que já está com quase 90 anos. Ele pregando uma mensagem, ele disse assim, já fazem 2000 anos, 2000 anos que esse noivo espera essa noiva e ela não se apronta. 2000 anos, ela não se apronta. Agora passaram 2000 anos, ela não está pronta. É como se ela dissesse, eu não quero me encontrar com ele. Oh, irmãos, que o Senhor nos ajude. Essa igreja moderna, ela está com o seu coração endurecido, com o seu coração tão distante desse noivo. E nós cantamos, né, irmãos? Falamos tanto nas nossas canções, nosso amor por ele. Que mentira, que mentira. Cantamos tanto para ele, mas é tudo mentira, irmãos, tudo mentira. Falamos tanto do amor dele. Que coisa, irmãos. Está na hora de nós cantarmos para ele e deixar que as nossas lágrimas desçam de saudade, de anelo, de desejo, de não se contentar mais com esse mundo, ficar como Maria lá naquele túmulo. Irmãos, eu não sei explicar muito bem aquilo. Não sei, sou sincero, eu não sei, mas eu fico muito perplexo com aquilo. Porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, a obra dele não terminou na ressurreição. Você lembra disso? Então, se eu entendo que a obra dele não terminou na ressurreição, que a obra dele só terminaria, e o livro de Hebreus vai nos mostrar, irmãos, que ele foi o nosso precursor, ele entrou à nossa frente, ele foi por nós, ele tinha que entrar para ser o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Ele tinha essa obra para terminar, e ele de repente volta por causa de uma mulher que estava no seu túmulo desesperada por ele. Ele desce até ela. Aí ele disse, não me toques, porque ainda não subia, meu pai. Como se dissesse, eu não terminei a obra. Desci aqui só por você. Irmãos, eu posso estar enganado. Posso estar redondamente enganado. Mas eu não encontrei outra resposta. Porque eu já fiquei muito tempo ponderando sobre este episódio. Tentando entender o que fez o Senhor interromper a sua entrada na glória. Porque vem mil coisas à minha cabeça, uma delas é o Salmo 24, porque o Salmo 24 ele foi inspirado para poder descrever a triunfal do Senhor Jesus após a ressurreição. Então quando a minha mente vagueia sobre isso, então eu fico pensando assim, que todos os exércitos de Deus estavam ali, todos os anjos que cantaram aquele salmo profético, que cantaram assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó a entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Aí uma parte dos anjos diz assim, quem é o Rei da Glória? A outra parte diz assim, é o Senhor, forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Quer dizer, todo mundo teve que esperar, mas Maria não podia esperar. É como se dissesse, até o pai podia esperar, mas Maria não. Ela queria o seu amado. Onde está o meu amado? Aí o Senhor desce até ela. Irmãos, sinceramente, a minha mente trava quando eu pondero sobre isso. Às vezes eu penso que eu estou alucinado. Não pode. Então por que ele desceu? Porque se no livro de Hebreus diz, em diversas situações, que a sua obra tinha que ser ascendida aos céus, ou seria consumada quando ele entrasse para se tornar o nosso sumo sacerdote. Ele entrou por nós, ele foi à nossa frente, ele foi o nosso precursor. Mas teve um momento que ele parou. Eu acho que isso retrata, irmãos, que o que vai apressar a volta do Senhor é o nosso anelo por Ele. Por isso que Pedro diz assim, amando e apressando a vinda do nosso Senhor Jesus. O que significa que o que tem feito com que o Senhor não volte é porque a igreja não está amando Ele. Eu posso também estar enganado, irmãos. Talvez eu estou interpretando o texto errado. Então, os irmãos, por favor, ore por mim e me ajude. Porque Pedro fala assim, amando e apressando a volta do Senhor.
Então, quando eu junto todos esses textos, a conclusão que eu entendo, então, Senhor, o Senhor não voltou para ela porque ela não te ama. Ela não te ama. O Senhor não vai voltar para meia dúzia de pessoas aqui, Ele quer voltar para a igreja, para um corpo. É uma esposa corporativa. Mas ela tem muitos amores. Ela tem muitos amores. O Senhor, irmãos, Ele quer voltar para uma igreja que só tem Ele como seu único amor. Então, irmãos, Ele diz assim: de tal maneira que não vos falte qualquer dom, aos que esperais anelamente, ou anelantes, a revelação do nosso Senhor Jesus, o qual também vos garantirá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você olha o lado dele. O nosso lado, irmãos, é frieza. O nosso lado é indiferença. O nosso lado são outros amores que não seja ele. Mas o lado dele, irmãos, é investir tudo que ele pode investir pelo seu Espírito, pela palavra, para que nós estejamos irrepreensíveis naquele dia. Talvez nós não anelamos, mas Ele anela por nós. Talvez nós não teremos, mas Ele ainda nos quer. Você está conseguindo entender isso, irmãos? Então, permita-me colocar mais alguns textos aqui. Segundo aos Coríntios, agora na segunda epístola, deixe-me colocar mais alguns textos. Só vou ler esse texto, nós vamos para outros. Como também entendestes, segundo aos Coríntios 1,14, em parte que somos a vossa glória, assim como também vós a nossa, no dia do Senhor Jesus Cristo. Apenas para citar, mas o texto que eu quero ler com vocês está aqui em Filipenses, para interpretar aquele texto lá de 1 Coríntios 1, 7, 8. Filipenses 1, 6, e depois o 10. Vê se não é estranho isso, não soa um tanto paradoxal. Enquanto nós não queremos ir, enquanto nós não estamos amando, enquanto nós não estamos preocupados em preparar nossas vestes, Ele está. Isso é incrível. Ele está preocupado comigo e com você. Ele se importa porque nós não importamos com Ele. Ele está sentindo muito isso, mas Ele não está parado, passivo. Ele está fazendo algo para que nós acordemos, irmãos. Olha o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 1. Paulo diz: eu estou convicto, eu estou certo. A palavra que é persuadido. Eu estou persuadido de que quem começou em vós a boa obra, Ele vai completar, Ele vai terminar, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o que nós estamos esperando? Estamos esperando esse dia. Estamos esperando esse dia. Olha o versículo 10. Para que saibais examinar as coisas mais importantes, a fim de que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. Capítulo 2. Paulo diz assim, versículo 16: mantende com firmeza a palavra da vida, para que no dia de Cristo, não é o dia do Senhor, o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de desolação, é um dia de terremotos, de guerras, de peste, muitas coisas vão estar acontecendo de maneira simultânea aqui neste mundo. Mas eu e você não estamos esperando o dia do Senhor, Ele vai vir, nós estamos aguardando o dia de Cristo. Ele diz: mantendo com firmeza a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Paulo tinha essa esperança, irmãos, ainda no seu tempo. Sabe o que Paulo esperava? Paulo morreu esperando o dia de Cristo. Paulo viveu todos os dias aqui correndo, ele está dizendo: eu não corri em vão, eu não trabalhei em vão, porque toda a sua corrida, todo o seu trabalho, ele se esforçava para que naquele dia ele pudesse estar irrepreensível diante do Senhor. Então, irmãos, trabalhe, lute pela sua vida, esforce, busque santidade, busque o Senhor, permita que o Espírito Santo te encha, para que naquele dia você não chegue lá e diga: Senhor, perdi a hora. E você vai clamar, e você vai sentir uma desolação terrível. Mas antes que isso aconteça, arrependa-se hoje. Meu irmão, minha irmã, vá aos pés do Senhor. Não sou eu aqui
que vou te julgar, nem você que vai me julgar, é o Senhor, é a sua palavra hoje. Que essa palavra peleje na nossa vida, que essa palavra venha como um grande guerreiro sobre mim e sobre você, e nos coloque no chão, quebrantados, rendidos, e que o Senhor tenha toda a glória através do seu trabalho em nossa vida. Porque Ele deseja, irmãos, Ele deseja esta igreja, Ele anela por ela, Ele anela por ela, Ele almeja esta igreja. Só para terminar, 1 Coríntios 16, 22, diz assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. O que isso quer dizer aqui, irmãos? Maranata é a palavra que define a natureza do nosso amor pelo Senhor. Vou repetir isso. Maranata é a palavra que define a natureza do nosso amor para com o Senhor. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, nunca vai dizer Maranata. Não é verdade? Se alguém não ama, também não importa se ele vai vir, se não vai vir. Tanto faz. Mas se alguém ama, diz Maranata. Vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Talvez não tenha sido a noite que nós queríamos. Talvez não seria esta a reunião que nós queríamos. Mas que seja a reunião que o Senhor quis. Seja da maneira do Senhor. Sonda o meu coração, sonda o coração desta igreja, Senhor. Senhor, vê os caminhos errados nossos aqui. Peleja com a tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, talvez, se muitos de nós aqui não nos dermos conta da seriedade dessa palavra nesta noite, talvez não tenhamos tempo de preparar nossas vidas, as nossas vestes, para aquele grande dia, o dia de Cristo. Senhor, nós não queremos ser condenados com o mundo. Senhor, quão triste, quão deprimente, quão vazio será, se naquele dia, se naquela hora, nós não nos encontrarmos vigilantes. Senhor, tenha misericórdia de minha vida, tenha misericórdia da vida do meu irmão, da minha irmã, nessa noite, neste lugar. Faz a obra que o Senhor tiver de fazer em nós, mas ganha-nos, Senhor. Oh Deus, a tua palavra chegou em tempo oportuno, mas ajuda-nos, capacita-nos, habilita-nos, Senhor, a receber a tua palavra nessa noite, Senhor. Não permita que nenhuma pessoa saia deste lugar sem receber esta palavra. Que ela venha fazer esta obra hoje. Se ela não fizer hoje, que ela faça amanhã. Mas faça a tua obra em nossas vidas, Senhor. Faça a tua obra na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos jovens, na vida das nossas crianças, na vida dos nossos cônjuges. Faça a tua obra nesta noite, Senhor. Nós te pedimos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.